Bom, então a ideia da... Deixa eu retornar para a página. Então, retomando, a ideia hoje é fazer uma apresentação sobre uma linha do tempo do sustentabilidade. Então, nos encontros futuros, nós vamos compreendendo que a ideia de sustentabilidade ela é multidimensional. Ela contém aspectos culturais, aspectos éticos, aspectos sociais, ambientais, jurídicos, econômicos e tem outros. Mas a gente vai tratar somente desses 5. Então, a primeira ideia que a gente precisa guardar é a associação entre crise ambiental ou crise socioambiental, porque envolve aspectos não apenas do ambiente estrito sensu, mas também e, sobretudo, questões socioculturais. É preciso associar essa ideia à ideia de limites do crescimento. Então, por isso, aí é essa ideia que justifica a gente fazer uma primeira linha do tempo para entender como que, historicamente, na história recente, vai aparecendo esse debate e se projetando com muita força a ideia da sustentabilidade e como que o campo jurídico vai se pronunciar sobre isso, por meio, evidentemente, da aplicação de normas vinculadas ao debate socioambiental mundial. Então, a partir de 1945, após a Segunda Guerra Mundial, havia um diagnóstico acerca da crise de alimentos. Então, essa é a data, que é o período do pós-guerra. E a partir desse diagnóstico sobre a quantidade de pessoas com fome e morrendo de fome no planeta, e principalmente em algumas regiões do planeta, como na América do Sul, na Ásia, na África, emerge essa ideia de uma revolução verde. A revolução verde, significa o seguinte: o uso de uma produção de alimentos em massa. E o argumento que era utilizado era que, com essa revolução, com essa produção em larga escala de alimentos, seria contornada a questão da fome no mundo. Então, esse era o argumento, que é um argumento muito razoável e que traz, pelo menos num primeiro momento, uma ideia de muita solidariedade e de preocupação com grupos espalhados por algumas partes do planeta em condições de vulnerabilidade. Então, a Revolução Verde, qual é o sentido da Revolução Verde? Aumentar essa produção de alimentos.
Esse é o propósito. Como fazer isso? Essa era a próxima pergunta, né? Como fazer, como tornar concreta essa revolução por meio de uma indústria que aparece naquele momento, a indústria dos agroquímicos. Então, se havia, o diagnóstico era que havia muita fome, para aumentar a produção, era necessário desenvolver uma indústria ancorada em agroquímicos para aumentar, facilitar, proporcionar o aumento da produção de alimentos. Esse é o início do que a gente entende, do que é, na verdade, é compreendido como a solução que foi dada naquele momento. Então, se passou a aplicar agroquímicos porque eliminava as pragas, eliminava, enfim, todos os problemas que atrapalhavam, né, a produção de alimentos em larga escala. Então, essa foi a primeira solução, a Revolução Verde, e esse é um lado dessa análise, de que a Revolução Verde é o lado interessante da Revolução Verde, a promessa de resolver os problemas da fome no mundo. O que ocorreu de fato não foi resolvido, né? Até hoje não se tem resolvido essa questão, porque a produção de alimentos, resolveu-se a capacidade de produzir muito alimento, mas não necessariamente de distribuir esses alimentos. Esse é um problema, então a questão não é de produção, a questão ainda hoje permanece a situação de distribuir esses alimentos. Esse é um efeito colateral dessa Revolução Verde. A segunda é que essa produção em larga escala, ela é rica em agroquímicos, ao longo desses anos todos, ao mesmo tempo que ela produz muito alimento, é um alimento sempre carregado de agroquímicos. Então, quer dizer, você produz muito alimento, mas um alimento que, mesmo que ele seja distribuído, se ele fosse distribuído de forma mais ou menos razoável, ele traz sempre problemas de saúde, porque eles têm muitos elementos que fazem muito mal à saúde humana. Esse é outro ponto. Mais um ponto é que a forma de produzir esses alimentos também, usando esses agroquímicos, aumentou também a contaminação dos solos e, por consequência, a contaminação dos lençóis freáticos. Então, são os efeitos colaterais derivados dessa Revolução Verde. Então, quando que se vai identificar isso? A partir de uns 20 anos depois, a partir desse trabalho aqui, da Primavera Silenciosa, foi a primeira grande crítica a essa ideia de crescimento, tá? Então, a gente voltando aqui, os limites do crescimento, eles estão associados a uma crise socioambiental, e esse é um dos primeiros exemplos, dos grandes exemplos. Então, esse livro, A Primavera Silenciosa, foi escrito pela Rachel Carson, que era uma bioquímica estadunidense, pesquisadora, e que ela foi vítima desse processo aqui, porque
junto com a Revolução Verde, apareceram de forma escandalosa nos primeiros 20 anos vários casos de câncer, e ela foi uma delas. Foi vítima, a Rachel Carson foi vítima desse processo todo, mas não se tinha como verificar, fazer uma ligação logo. Essa foi a primeira pesquisa que ela fez, isso baseada em sua pesquisa empírica, fazendo associações entre regiões afetadas, que tinham muito casos de câncer, e o uso de agrotóxicos, que eram a base da Revolução Verde. Então, foi a primeira denúncia, o primeiro questionamento sobre o crescimento ilimitado, tá? Os limites desse crescimento. Foi esse trabalho mundialmente famoso, já tem tradução em português, vocês podem verificar depois na internet algumas biografias e comentários sobre esse trabalho, que é um divisor de águas no debate da sustentabilidade. Sustentabilidade nesse sentido multidimensional. Bom, esse foi o primeiro grande marco, a primeira denúncia em relação a esse marco zero aqui. Bom, com mais 10 anos, em 1972, foi possível surgir mais um trabalho de pesquisa, derivado desse chamado Clube de Roma, que foi um grupo financiado, um grupo composto por pesquisadores de várias partes do planeta, o que tinha de melhor, e financiados por governos e algumas organizações, para fazer um diagnóstico mais preciso e mais amplo do mundo, não só um estudo mais limitado aos Estados Unidos, como foi esse trabalho da Carson. E esse nome desse trabalho foi Limites do Crescimento, derivado do relatório Meadows. Vocês também podem fazer uma verificação na rede, na internet, como é citado esse trabalho aqui. Porque foi o primeiro diagnóstico, e esse diagnóstico baseado em 4 variáveis. Isso, variáveis em termos globais. Foi o primeiro estudo mundial para tentar demonstrar se era verdade essa relação entre crise ambiental e os limites do crescimento. Então, eles usaram a primeira variável, crescimento populacional, que vinha e veio, na verdade, a partir de 2050, mais ou menos, que vai ter uma estabilização em termos populacionais e até uma reta de decrescimento. Mas até então só aumentava a população mundial em função de vários pontos derivados contraditoriamente do avanço do conhecimento, da medicina, né, de tudo isso, que foi aumentando a expectativa de vida da população mundial. Mas isso traz um problema, um excesso populacional, pelo menos a partir desse estudo. A outra variável, a industrialização, a gente já falou aqui na Revolução Verde sobre uma determinada indústria, que é a indústria de agroquímicos, mas não é a única indústria. Então, nós temos aqui também esse estudo que aponta o aumento da industrialização, porque todo processo industrial, ele usa muitos recursos. Qualquer forma de produção usa muito recurso, principalmente a água, que é um recurso limitado no planeta.
Então, a segunda variável, a industrialização. A terceira variável também, o aumento da poluição, porque todo processo de industrialização tem, como tudo na vida, tem um lado interessante, que é a produção de facilidades e tudo, né? Mas também tem o lado sombrio, que é a poluição. Então, se você vai produzir papel, por exemplo, que é uma das indústrias mais poluentes do mundo, você, quanto mais branco o papel, maior o uso de produtos químicos para deixá-lo daquela forma. Então, é inseparável, né? Você produz coisas maravilhosas, que a gente, por exemplo, a tecnologia e tudo que a gente tem acesso, mas também traz junto esse lado sinistro da produção, que é a poluição. Não tem qualquer coisa, só para vocês terem uma ideia, por exemplo, a indústria da carne, você produzir 1 quilo de carne, você consome mais de 40 mil litros de água. É um tipo de indústria, entendeu? Então, e de uma água que não tem muito, para você limpar essa água também, tem custos para a sociedade. Então, se de um lado você tem a industrialização, você tem do outro também sempre essa poluição. Então, vinha aumentando a quantidade de população, como até hoje ainda está, aumento da industrialização e o aumento da poluição. E por último, que está vinculado ao 2 e o 3, que é o uso dos recursos naturais, como eu já falei. Para você produzir um bife, ou 1 quilo de carne, você usa 40 mil litros de água. Então é muita água, né? Sem falar outros custos. Então é muita água, e a água realmente é um recurso essencial à vida humana, por exemplo, e de todos os outros animais não humanos, mas ele é usado para isso, para a produção. Então a dificuldade é muito grande. Então, recapitulando, veja, nós começamos com a questão da Revolução Verde, que é a primeira resposta à questão da fome. Começamos a entender os efeitos colaterais derivados disso, denunciados aqui nesse trabalho. E já na década de 70, esse estudo muito denso, muitos dados e muita apresentação de uma análise muito criteriosa, esse estado do mundo. A consequência disso é você ter, a partir dessa data, de 1972, a emergência do que a gente chama de um sistema ambiental mundial. Todos os países, a partir desse debate e dessa data, começaram a criar suas normas, levando em conta o ambiente, a base biofísica da vida. Antes não havia essa preocupação, por isso que era um tipo de limite, de crescimento ilimitado. É como se a base, porque qualquer produção, tudo que você imaginar, você tem que retirar isso de uma base física. E a base física é o planeta, que só tem um, não tem mais que um. Então, o que acontece?
esse crescimento, todos esses indicadores aqui, eles demonstram que a gente estava no nosso processo civilizatório apoiado na produção e no consumo, ele é insustentável. Esse estudo aqui é que demonstrou, né? É insustentável você imaginar que vai usar toda a água onde é que vai parar? Não vai ter mais de um planeta. Então, esses são os primeiros indicadores em relação para a gente perceber por que era preciso criar normas severas para poder tentar conter, nem que fosse parcialmente, essa ideia de crescimento sem limites. Esse é um ponto importante para a gente entender onde que o campo jurídico entra, o campo normativo entra, a partir dessa data, é o divisor de águas. Bom, esse é tudo até a década de 70. Como prova disso, a gente vai ter no Brasil, por exemplo, a lei, né, a Política Nacional de Meio Ambiente, ela vai aparecer em 1981, antes da Constituição brasileira. E nessa política estão desenhados todos os instrumentos, né, de gestão ambiental. Mas vejam que trata-se de uma política que ela deriva desse contexto. Ela não aparece de paraquedas porque algum iluminado pensou na questão da sustentabilidade ambiental, social, não é por isso. Ela surge como resultado desses conflitos que aparecem no mundo inteiro e que, é evidente, impactam também no Brasil, como nos demais países. E mais adiante, aparece aqui nesse documento, ainda na década de 80, no chamado relatório Brundtland, a primeira vez que aparece a ideia de desenvolvimento sustentável. Então, notem que essa discussão toda, gente, sobre sustentabilidade, desenvolvimento sustentável, ela não existe antes desse período, principalmente daqui, entre a década de 60 e a década de 70. Ela não existe. Ela só vai existir a partir de toda essa constatação feitas por esses estudos sobre de que é um questionamento, né, de que se continuássemos naquele ritmo, nós estaríamos caminhando, falando em termos civilizatórios, caminhando a passos largos para a catástrofe, porque você destrói a base de sustentação da própria vida humana, que é o próprio planeta. Você contamina as águas, contamina os alimentos, enfim, contamina tudo, e aí? Ninguém vai comer dinheiro, né? Então, esse era o questionamento que era feito, tá? E esse relatório aqui, ó, do nosso futuro comum, ele sintetiza isso com essa ideia de que um desenvolvimento ele não pode ser desenfreado, ele não pode se dar apenas a partir da perspectiva econômica. Ele precisa se harmonizar com aspectos sociais, políticos, éticos e principalmente jurídicos,
porque sem uma base normativa que consiga criminalizar, né, caracterizar como crimes ambientais, que é as leis que vão aparecer depois no Brasil, por exemplo, você não consegue conter esse crescimento. Então, até a década de 80, nós tivemos esse desenho presente nessa linha do tempo. Bom, seguindo nessa mesma toada, então a gente vai perceber que a partir da década de 90, tivemos no Rio de Janeiro a Eco 92, que foi um grande momento, né, de encontro de 172 países, a maioria deles, para discutir os destinos do país. O avanço em termos normativos, principalmente, para tentar traduzir isso em normas nacionais cada vez mais efetivas, que conseguissem sair do papel. Então, o início lá de 72, até aqui já foram 20 anos. O balanço que se faz, que os estudiosos, nós fazemos, é que, em termos, há um descompasso. Então, em termos de normas, de diretivas internacionais e nacionais, houve um avanço significativo, porque não existia, como eu falei antes, normas sobre essa questão. Não existia. E nesses 20 anos, de 72 a 92, foi um salto. Agora, em termos práticos, em termos efetivos, aí a gente coloca dúvidas, porque não houve tanto avanço. A gente houve um avanço em documento, papel, e papel aceita qualquer coisa. Mas em termos práticos, efetivos, de políticas de contenção, realmente não houve. A partir dos dados de pesquisa que nós temos, né? Então, 92, a Eco 92, porque veio junto à Agenda 21, com várias diretivas e diretrizes para serem implementadas nos municípios, e isso pouco avançou até hoje, né? Isso de 92 para cá também, muito pouco avançou. Repito, gente, do ponto de vista de aplicação mesmo, não de documentos. Documentos são documentos muito bons. Bom, na década de 90 também ainda houve mais um evento, né, o Protocolo de Kyoto, tentando conter a emissão de gases de efeito estufa. Então, o combate continua, né? A tentativa de frear esse limite, esse crescimento aqui. Para vocês terem uma ideia, os Estados Unidos, que se recusaram a assinar esse protocolo, e somente os Estados Unidos, os dados da época, e esses dados não mudaram, não se modificaram, somente os Estados Unidos eram e são responsáveis por 25% da emissão desses gases. Então, vocês imaginem, um país só responsável, e não assinaram o protocolo de Kyoto, porque eles entendiam que assinar o protocolo de Kyoto implicava em comprometer a economia estadunidense. Então, eles não, na avaliação deles, dos representantes à época, que não poderiam assinar um protocolo que pusesse em dúvida
o crescimento da economia. Então, o raciocínio deles era ancorado apenas no aspecto econômico. E o resto eles passam por cima, né? Aspectos normativos, aspectos sociais, principalmente ambientais. Então, para a gente abreviar, gente, essa questão, na década de 90 até o início dos anos 2000, tivemos na África do Sul, em Joanesburgo, o que chamou a conferência Rio+10, e que foi um verdadeiro fracasso pela avaliação dos principais observadores que vêm acompanhando, pesquisando sobre isso, né, em todos os campos do conhecimento. Foram 10 anos de muito blá, 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 muita conversa, mas, de fato, em termos efetivos, não houve praticamente nada em termos. Foi um fiasco mesmo essa conferência. Bom, aí chegando já no início do ano do século XXI já, nós tivemos já nessa parte final aqui, houve uma melhora, né? Só que antes tivemos ainda Rio+20 em 2012, também no Rio de Janeiro, para fazer um balanço dos avanços e retrocessos, enfim, de 92 para 2012. E realmente, de novo, analisando todos os documentos, os bons estudos que temos sobre isso, principalmente do ponto de vista normativo, dá para resumir a conferência como uma conferência das boas intenções, porque realmente não se conseguiu avançar em termos a partir das perspectivas e projeções que haviam sido feitas na década de 90. E houve um avanço melhor em 2015, no Encontro de Paris. Aqui sim, houve avanços, comprometimentos, principalmente dos países que têm maior impacto no globo, que são os países mais ricos, em que o nível de consumo e produção é muito maior do que nos países menos ricos, que têm uma pegada ecológica claramente menor do que esses países com alta taxa de consumo e produção. Então, essa é a discussão, né, da sustentabilidade. Ela passa por aqui, porque a sustentabilidade seria o seguinte, seria você tentar harmonizar, né, frear esse processo de crescimento ilimitado, dar uma segurada nele, principalmente com boas normas e com bastante efetividade, para poder conter um pouco isso que a gente caracteriza como uma crise socioambiental. Bom, aí nós temos aqui uma síntese desses comentários todos, né? Que a ideia de crise ambiental ela é central e vem se acentuando a partir da década de 60, como eu demonstrei, e de 1945 até os anos recentes, a gente sente uma necessidade para frear essa ideia de crise, você converter a ideia de crescimento, principalmente com acento apenas nos aspectos econômicos, transformar em desenvolvimento, porque a ideia de desenvolvimento ela é mais ampla.
do que a ideia de crescimento. Desenvolvimento significa a tentativa de harmonização entre os aspectos sociais, ambientais, éticos, jurídicos e sociais. Tá bom? Então com essa lâmina, a gente consegue sintetizar essa linha do tempo. É uma linha do tempo que clama por uma necessidade de pensar o mundo, se é que a gente está pensando nas gerações futuras, pensar a partir dessa sustentabilidade, porque ela é mais do que intrageracional, ela é intergeracional. Tá? Então, seria isso? Só um pouco. Bom, temos aqui alguns. Vocês querem comentar alguma coisa antes de... Alguém escreveu aqui, inclusive a Baia comprou a Monsanto. De um lado temos o câncer, do outro temos os remédios, ou seja, a cura do câncer. É um equivocado esse pensamento, porque os remédios eles não são para curar, né? O remédio é para que você continue vivo e comprando. É um pouco ingênua essa ideia de que remédio vai curar qualquer doença, né? Dentro de uma lógica de produtivista, né? Tá? Então, a produção de medicamentos, ela tem uma preocupação de mercado como qualquer outra. Tá? É uma mercadoria. Tudo se tornou, no mundo da produção e do consumo, tudo tem que ser transformado em mercadoria para que tenha esse valor de mercado, de venda. Nada mais além disso. Tá bom, gente? Então, toda medicação, tanto é que tem os efeitos colaterais, né? Você toma um medicamento, trata de uma coisa e detona do outro. Então, não necessariamente. O mais correto para pensar uma questão, essa questão da saúde dentro da sustentabilidade seria pensar uma medicina preventiva, não curativa, que corre atrás do prejuízo apenas e acentua isso, tá? Então, é preciso reformular esse tipo de pensamento para que a gente não seja enganado, né, por isso, por esse tipo de visão rápida, tá bom, gente? O que seria sustentável seria você ter uma medicina que te ajuda a ter um estilo de vida saudável, que não dependa de medicamentos, que tenha alimentação saudável, isenta de agroquímicos. Isso sim seria pensar a sustentabilidade de maneira mais profunda, sabe? Não dentro de uma perspectiva apenas empresarial, nesse sentido raso, né? Tá bom? Bom, deixa eu só ver aqui, alguém estava me mandando... Alguém perguntando sobre os trabalhos, tá, gente? Então, assim, na próxima aula, eu já deixei o texto lá no Moodle, que é o capítulo 2. Já deixei o texto lá no Moodle e gostaria de dizer o seguinte, né? Nós teremos 3 grupos
que farão a apresentação, dos primeiros três aspectos ético-ambientais e sociais da sustentabilidade. Então, esses grupos têm alguma dúvida sobre a apresentação, porque depois, na outra aula, terão os aspectos econômicos e jurídicos. E a ideia dessa apresentação é que vocês tomem contato com essa discussão a partir do campo jurídico. Como que o autor que eu sugeri, ele trata e explica e apresenta uma concepção de sustentabilidade como um princípio fundante da constitucionalidade. Tá bom? Então, seria interessante vocês... Aí, repetindo, gente, como que eu quero que seja o trabalho. São 3 equipes, então vocês vão, pelo menos 2 ou 3 pessoas, vocês escolhem para fazer a apresentação. São textos curtos, porque eu dividi, né? O texto inteiro já é pequeno, então cada aspecto desse são algumas páginas. Então dá tempo de vocês darem uma olhada e fazerem a apresentação para os colegas. Tudo isso faz parte da avaliação coletiva, conforme eu expliquei no encontro anterior. Tá bom? Alguma dúvida, alguma questão que vocês, do ponto de vista operacional, que vocês têm? Sim ou não? Muito bom. O pessoal está se manifestando pelo chat? Ok. Nenhuma dúvida. Então, só um pouco, gente. Eu vou só mostrar mais uma. Então, eu vou disponibilizar mais umas lâminas sobre alguns comentários gerais, ainda associados a essa linha do tempo, para que a gente tenha primeiro esse quadro amplo, para depois a gente entrar no texto, como vamos fazer a partir da aula que vem, com as exposições que os grupos farão. Só um pouco. Então é mais ou menos assim, gente. Olha só, vocês estão conseguindo ver a lâmina compartilhada? Sim ou não, gente? Sim, professor. Então tá bom. Então, assim, gente, agora um comentário muito importante sobre a base biofísica do planeta, tá, gente?
ela é se a gente tomar o planeta, a base biofísica da vida, que é o planeta, é o único que nós temos, é um sistema vivo muito forte. A gente se ilude achando que nós precisamos proteger o planeta, tá, gente? Essa é uma análise também muito rasa e apressada, porque o planeta Terra ele é um sistema vivo muito forte. O grande problema não é o planeta, ele não precisa tanto de proteção. Quem precisa de proteção é a gente, pelo estilo de vida horroroso que nós escolhemos, né? Que é difícil a gente romper com isso. Então a gente precisa se proteger da gente mesmo, porque o planeta Terra, por exemplo, já houve alguns momentos na história do planeta, muito mais antigo do que a história humana, que é muito curta, muito breve, mas ela realmente decisiva, porque a presença do Homo sapiens no planeta tem mudado o rumo do planeta por causa do nosso estilo de vida. Como eu falei, o uso de agrotóxicos e com contaminação das águas e tudo mais, por aí vai, tá? A despeito das coisas boas que a gente faz. Não é só coisa ruim, a gente faz muita coisa boa. Mas o que acontece é o seguinte, em um dado momento o planeta quase desapareceu por conta de um impacto meteórico, né, que aconteceu no Golfo do México. Tem lá as provas. Vocês podem constatar tudo isso. E com aquilo reduziu a capacidade de vida a 4% do planeta. Ela ficou durante milhões de anos com a camada preta em torno da Terra. E ela se recompôs. Mas com isso, e a partir dessa primeira crise, que ela foi a primeira crise ambiental mesmo, porque não foi produzida pelo Homo sapiens. Então, quase que ela destruiu e o planeta inviabilizou o planeta do ponto de vista da vida, com a diversidade que nós temos. Mas ela se recompôs e, a partir daí, possibilitou a vida dos mamíferos, onde a gente aparece. Então, só que o nosso estilo de vida dos últimos 500 anos, ele é muito agressivo. E é agressivo não necessariamente para o planeta, é também, mas não só, mas para nós, porque a vida humana ela é muito frágil. Qualquer mudança na composição atmosférica, por exemplo, a gente morre. Em questão sem oxigenação no cérebro, a gente morre. Então, nós somos muito frágeis, a vida humana, não as outras formas de vida. Então, o que ocorre é o seguinte, às vezes a gente aprendeu o Homo sapiens, ele ensina para ele próprio essa arrogância, né, que ele pode tudo, mas não é bem assim, tá? A vida humana é uma forma de vida, e que talvez, em função dessa sua autoconfiança, ela precise desaparecer para que a Terra, com as suas outras formas de vida, continue seu curso. Tá? Então, se a gente analisar, por exemplo, gente, alguns impactos, né, da nossa... Vamos começar por aqui. Veja a charge que eu escolhi. O clima está muito louco, isso o pai falando para o filho, e o filho apavorado. Mas deem uma olhada na charge, né? Tudo isso é invenção humana. Corte exagerado de ar, sem manejo, né? Porque não é que não se pode cortar árvores, claro que pode. Aliás, é inteligente que se cortem árvores, mas você pode fazer manejo para reflorestar,
a produção aqui, a produção suja, a produção que produz, que solta muitos efluentes na camada atmosférica, produzindo doenças respiratórias, alergias, enfim, tudo isso é invenção do Homo sapiens, essa criatura aqui. Isso aqui, se você tirar essa criatura da Terra, ela vai agradecer, né? Porque ela não vai ter esse tipo de agressão intensa como a gente constata isso, né? Isso não é minha opinião, não. Isso aí são dados de realidade, entendeu? Dados de pesquisa que você pode constatar isso. Então, não é que o clima está louco. Na realidade, é o nosso estilo de vida, que ele não tem medida, né? Nós vivemos assim. Então, aprendemos a viver o nosso processo civilizatório, ele ancora-se nisso. Porque aqui está o processo de produção de um monte de bugiganga que a gente não precisa, a maioria, evidente, e um consumo, né? Nunca dá para falar separado isso. Qualquer consumo é um gatilho para a produção e vice-versa. E tudo que se produz você vai precisar retirar de algum lugar. Você não inventa algo do ar, da cabeça do cara, né? Você tem que tirar de algum lugar a base física. Então, por exemplo, para produzir um celular, você tem que tirar minérios, extrair minério da terra. Que às vezes você tem que usar mercúrio e contamina o solo, contamina as pessoas, contamina o peixe, contamina um monte de coisa. Mas você retira o minério para produzir celular e vender. Entenderam? Então, a proteção que a gente tem que ter é da gente, não da querer proteger o planeta, que é muito ingênua essa visão. Depois, vocês estão vendo, gente? Vocês conseguem enxergar esse desenho aqui? Ó, é um continente já, é o sexto continente de lixo produzido pelo nosso estilo de vida. Tem alguém? Então vocês vejam a quantidade de lixo em geral plástico, que leva mais de 200, 300 anos para biodegradar. E nesse prazo, liberando efluentes e ajudando na contaminação. Então, veja, criou, isso é no Pacífico. Então, o que acontece? Equivale a 32 vezes, mais 32 vezes maior que o país, Portugal. Então, considerado um continente de lixo. Lixo do mundo inteiro. Isso é um passivo ambiental. Que, na realidade, quem produz isso aqui é toda civilização, né? Todo processo civilizatório apoiado nesse casalzinho que eu chamo, né? Produção e consumo. Eu não vejo como parar isso, não tem como, não tem forma mágica para conter isso. Agora, de quem que é essa bucha aqui, esse problemão aqui, que é um passivo ambiental isso aqui? Ninguém quer se responsabilizar por isso. Então, entendeu? Então, só para vocês verem o impacto da passagem do Homo sapiens pelo planeta. Um dos impactos é esse aqui. Professor, Pois não. deixa eu te fazer uma pergunta. Vendo essa linha do tempo aqui, dá para perceber que é relativamente novo, né, a questão do desenvolvimento sustentável. Tem menos de 100 anos aqui. E essa questão, uma pergunta que eu queria fazer é com relação a legislação não funciona ou não tem fiscalização? Quando se fala no combate ao, sei lá, ao desmatamento, à poluição.
Boa pergunta. Não é que não funcione, não funciona como poderia funcionar, entendeu? É um pouco por aí. Porque existem pesquisas que demonstram em alguns pontos, em algumas questões, que há muita efetividade, entende? Mas você analisando do quadro geral e a análise desse avanço, ela vai um pouco por aí, vendo que poderia ser muito melhor, muito mais eficaz e eficiente no Que bem, controle, né? trocando em miúdo, professor, a pergunta que eu quis fazer foi se as leis são boas ou se a fiscalização que é ruim. A lei que é ruim ou a fiscalização que é ruim? Eu penso que você tem razão. Você não dá para dizer que o nosso sistema ambiental, né, vamos chamar assim, ele é um dos mais sofisticados do mundo, né? Realmente ele é completo. Nossa, é muito, muito bem feito, muito. Agora, como eu falei, né? O papel, você nunca vai ver o papel reclamando. Você pode escrever o que for. A dificuldade não é a boa elaboração, realmente como que você materializa isso, sabe? Em Hum, decisões. Então, o ponto central, o ponto fulcral é esse, entendeu? Então, fica sempre essa dificuldade, sempre esse desequilíbrio. Mas não dá para dizer que. Aliás, qualquer um que conhece um pouco o sistema normativo do Brasil em relação à questão socioambiental vai concordar que ele é um dos mais completos. Realmente, ele não deve nada a nenhuma legislação de fora do país, da Europa, dos países mais ricos. Mas a questão não passa por aí só, né? A tua questão, você tem razão. A fiscalização que é sempre precária, e aí a gente fica com dúvidas, né, em relação a isso. Se é suficiente você ter uma legislação. Claro, se não tem nenhuma legislação, é pior ainda, né? É importantíssimo que a gente tenha, mas ela precisa ganhar efetividade, entendeu? entendi, professor. Ainda mais em tempos de negação científica, né? Fica pior ainda. Mas obrigado, Pior professor, era ainda. isso. Não, com certeza. A questão da negação porque, veja, a ciência, evidentemente, ela tem que ser criticada, viu? Eu, como cientista, sei disso, porque o que faz a ciência avançar são as críticas, os questionamentos, o bom uso da ciência. Mas ela não pode, na verdade, ela é fundamental. Por exemplo, hoje, em período de pandemia, o que vai tranquilizar a população mundial é pesquisa que vai descobrir, né, a vacina com toda a variação que o vírus hoje ele tem, né? Ele varia de maneira assustadora, ele é muito perigoso por isso. Então, quem é que vai fazer isso? Não é ninguém que não faz ciência, é gente que está pesquisando e tentando recortar isso, né, para poder criar os antídotos, porque a gente está refém disso. Então, quando você nega esse tipo de contribuição que a ciência traz, realmente não tem comentários para isso, entendeu? Hoje, hoje não, sempre. A ciência, quero que vocês entendam bem, a ciência ela é social, ela tem que ser criticada mesmo. Mas ela essa crítica, ela tem que ser uma crítica apoiada em outras pesquisas, não crítica vazia, crítica rasa, né? Entendeu? Então é isso que a gente precisa ter presente, tá bom? Então, gente, para a gente fazer um encerramento, eu acho que com essa imagem mesmo aqui, tá? Só para mostrar que o impacto da civilização humana, isso falando em termos gerais,
a gente pode perceber aqui a dificuldade que a gente precisa repensar o nosso estilo de vida, porque, na verdade, é ele que produz o maior impacto sobre a base física do planeta e é a única que nós temos. Não tem como. Se a gente contaminar a água doce do planeta, aí já tem tecnologia que produz, dessaliniza a água, mas do ponto de vista econômico ela é considerada inviável. E o aspecto econômico, vocês vão perceber quando lerem o texto, ele tem sido o que predomina. Ora, se você tem um sistema em que um aspecto se sobrepõe e engole os demais, isso não é sustentável. A sustentabilidade ela passa pela uma possibilidade de harmonia entre esses aspectos, que é o que nós não temos, pelo menos com a civilização que a gente está inserido nela. Não me perguntem qual é a solução, que eu não tenho. Ninguém tem. E não existe solução rápida para isso. Talvez a gente esteja num momento de começar a compreender isso. Que não temos nem 100 anos de reflexão sobre isso. A gente tem muito pouco tempo ainda para pensar um paradigma da sustentabilidade. Mas a gente vai discutir isso também nos próximos encontros. Deixe-me retornar. Temos aqui algumas pessoas com as mãos levantadas, por favor. Tem alguém com a mão levantada, pode falar. Eu tinha levantado a mão, mas eu já fiz a pergunta ali, professor. Obrigado. Era você. Como é o seu nome? Walter. Ok, Walter. Obrigado pela pergunta, viu? Pela participação. Bom, gente, é isso. Então, na próxima aula, nós iniciaremos essa nossa interação, que é vocês também participando da aula, trazendo seus comentários. Eu recomendei que vocês tragam algum caso concreto, sabe? Para ilustrar o texto que será apresentado. Então é isso, gente. Desejo uma ótima semana para vocês. Por favor, se cuidem, né? E cuidem das suas famílias, das pessoas que vocês amam. Uma semana ótima para todos. É isso aí, professor. Obrigado. Uma boa semana para você também. Viu? E professor, eu só queria falar mais uma coisa só que aquela hora eu tinha perguntado, né, com relação à efetividade, com relação às leis que a gente tem, que nós temos aqui. Eu fico pensando que às vezes será que não falta um lobby de uma bancada que seja pró meio ambiente, talvez, para que não haja tanta inércia do legislativo assim? Você tem razão, em parte sim, mas existe lobby, viu, Walter? Só que o lobby anti-meio ambiente é muito mais forte, anti-sustentabilidade, vamos pensar mais amplamente. Né? Pois é, isso. O lobby é mais forte, né? Então, isso aí é inevitável. Então, por exemplo, se você vê a produção de leis, vou dar um exemplo concreto. Hoje foi aprovada uma lei que não pode, você não chama mais de agroquímicos, né? Você chama de fertilizantes, mas é um agrotóxico, é um agroquímico. Uhum. Entendeu? Então, quem que propõe essas leis? São grupos associados a esses setores aí, entendeu? Isso aí é uma coisa óbvia, não precisa ser nem tão estudioso, né, para perceber. O cara que propõe a lei, né? O cara que propõe a lei é um cara que está ligado a esses grupos. Então, o cara vai fazer lei contra ele? Não vai, né? Ele tem a representação dos interesses. Então, é muito difícil você quebrar isso. Então, esses grupos que são muito fortes. Então, se o cara elabora uma lei e essa lei ela defende interesses de grupos específicos que são absolutamente contrários a a questão ambiental, a questão social, enfim, que está tudo junto, né?
é muito difícil, porque os outros grupos pró-ambiente, os caras também até tentam, mas não tem força, né? Putz, é complicado, porque, sei lá, professor, esse dia eu estava pensando que, por exemplo, eu sei que nunca, né, vamos conseguir substituir essa cultura do churrasco, né, e também nem quero, todo mundo gosta de comer uma carne, Claro, mas eu sem digo assim, dúvida. para a questão, assim, de consumo interno, será que não poderia haver uma legislação com relação à piscicultura, por exemplo, para deixar o preço do peixe mais competitivo, mesmo que seja para o mercado interno brasileiro? Será que não teria, assim, uma legislação que pudesse dar subsídio interno para a produção de peixe, para fomento da piscicultura, por exemplo, para não degradar tanto o meio ambiente com a criação de boi? Nossa, seria uma estratégia excelente. E aí sim, ó, o que você está pensando é claramente orientado com a questão de sustentabilidade, porque você não é decretar guerra contra quem come carne, quem produz Isso. carne, Aham. não é isso, mas também abrir espaço para essa outra possibilidade, né? Muito mais Porque se, sustentável, sem se a dúvida. piscicultura, porque para o peixe você precisa obrigatoriamente ter um meio ambiente equilibrado, né? Com certeza, Ele vai ajudar a seguramente. equilibrar, então, né? Bom, não sei. É, Aí, quem é, sabe, né? A gente não tenta fazer um projeto de lei de iniciativa popular, assim. por aí, mas não tem outro jeito, Walter. Os caminhos são esses, porque se a gente não faz nada, não propõe nada, os outros grupos tomam essas iniciativas, entendeu? E ó, o que tá dando, o que dá é isso, predomina isso, né? Esses projetos completamente contrários, insustentáveis mesmo, do ponto de vista do longo prazo, sabe? São Uhum. insustentáveis. Veja, o exemplo que eu dei com relação à produção de carne, eu não tenho nada contra ninguém que come carne, não tenho nada, eu sou um Nem eu. pesquisador, Eu gosto também do entendeu? churrasco. Eu também gosto, entendeu? Mas a gente tem que ponderar, né? Ver em que É, medida daria para minimizar um pouco, né? Em vez de comer 15 quilos de carne num final de semana, o cara come 2 ou 5, vai diminuindo, pô. É ou não é? é isso Conforme a aí. consciência, né? Não é fácil, né? Mas é um pouco por aí, tá bom? Tá, beleza, professor. Obrigado. Desculpa o incômodo aí. Não, que é isso. É isso, gente. Boa semana a todos. Tchau, tchau.